Não? Muito bem. Então, dando continuidade, nós temos a principal forma de energia armazenada e que compõe o nosso sistema elétrico nacional é a energia hidrelétrica. Há uma tendência assim no mundo, assim, né? Porque eu estava pensando, por exemplo, na China, né, que eles construíram agora uma hidrelétrica maior do que a Itaipu. Então a China passou por 20 anos de crescimento gigantesco, assim, né? Não só a população, mas o crescimento econômico também. Então demanda muita energia elétrica. Porque quando você fala em crescimento econômico, subentende-se que vai ter mais atividade. Então vai ser construído mais, vai ter mais emprego. Como é que vai ter mais emprego? Porque tem mais empresas. Como é que tem mais empresas? Instalou-se ou indústria, ou comércio, ou serviço que precisa de energia elétrica. Então, esse crescimento da população que vai consumir mais energia elétrica não é só do ponto de vista residencial, né? Qualquer empresa que abra as portas aí vai precisar de energia elétrica. Então, quando nós falamos que vai crescer economicamente, nós temos que ter essa infraestrutura agora elétrica para suportar isso aí. Então, a tendência mundial, mas vamos falar do Brasil, de construir grandes usinas hidrelétricas já não é mais tão vista com bons olhos assim, né? Porque pelos danos, pelos altos custos, pelos danos ambientais também, que vai ter, não tenha dúvida, e porque o Brasil já tem assim um suporte, né, de grandes usinas que mantenha aquela base firme, né? O que tem se investido muito? Pequenas centrais hidrelétricas, como nós temos visto aqui na nossa região, sendo construídas, e com o advento aí e mais do que isso, a melhoria dos sistemas fotovoltaicos, melhoria de eficiência, que o sistema fotovoltaico, ali nos meados dos anos 2000, o rendimento daquelas placas era muito baixo, né? Era 30% no máximo aí de rendimento, né? Hoje não, hoje rende melhor e está mais barato. Está cada vez mais barato para se ter esses sistemas fotovoltaicos em casas e fazer aquelas chamadas fazendas, né? Não se chama usina, né? Chama fazenda de geração fotovoltaica. Então, essa energia elétrica que não é firme e que que a gente chama de geração distribuída, que está espalhada por todo canto, ela faz com que a gente possa economizar água aqui das represas, né, das barragens, então acaba se consumindo proporcionalmente menos água, e aí não precisa ter mais grandes barragens. Outra vantagem é que a gente também, apesar de que no Brasil nós estamos tendo uma expansão das redes de transmissão, mas é mais para reforçar a rede e levar energia onde não tem, do que para pegar a energia elétrica lá da barragem e trazer para os grandes centros. Então a gente tem uma necessidade menor de construção de linhas de transmissão, né? Tá? Porque o que é onde é que nós temos uma grande barragem de geração de energia elétrica, né, para a construção de uma usina hidrelétrica? Não é num grande centro, é sempre no interior do país, né, lá no meio do mato, né, não tem um rio lá. Então essa energia elétrica tem que sair de lá e ir até as cidades, né, os pontos de consumo, tá? Bem, então a usina hidrelétrica nada mais é do que vamos acumular água, né? Não é necessariamente, não é necessário, não é obrigatório se construir uma barragem, né? Então, antigamente se fazia, uma vez eu fiz a instalação, inclusive, fizemos uma instalação de um gerador que aproveitava simplesmente um gerador pequeno, né, para uma localidade do interior,
uma vez não, eu fui em duas situações na empresa que eu trabalhava, que aproveitava a queda d'água. Então, era uma cachoeira, né? Então, lá no pé da cachoeira tinha um gerador. Então, instalava-se um tubo coletando a água lá de cima e aproveitava a queda. Então, não havia um reservatório. Não havia um reservatório. O reservatório ele é criado para acumular água e daí construir uma queda artificial, né? Para a queda da água fazer girar, tocar o gerador lá, né? Muito bem. Existem vários tipos de turbinas hidráulicas, né? As mais utilizadas são esses 3 modelos aqui. O modelo Pelton, a Francis e a Kaplan. Nas grandes usinas se usa muito a Francis aqui, essa turbina aqui, né? Aqui como é que ela funciona, né? Aquelas que nós instalamos nessas 2 quedas d'água natural ali que eu falei para vocês, era dessa tipo Pelton aqui, assim, mais ou menos nesse formato, né? Então ela tem uma velocidade de rotação menor, né? Então o gerador elétrico ele tem uma polaridade maior também para, né? Então se gira quanto menor a velocidade, maior a polaridade. E as mais comuns nas grandes hidrelétricas é a tipo Francis, tá? Então, o nosso exemplo aqui é Itaipu Binacional. Alguém já foi lá? É assim, é monstruoso, né? É monstruoso. Esses tubos aqui, ó, o diâmetro deles é maior do que essa sala. É maior do que isso aqui, o diâmetro desse tubo, que é gigantesco, né? Aqui, nas usinas, todas as usinas possuem esse chamado vertedouro. O que é o vertedouro? Ele é só um escape d'água, né? Quando o reservatório enche demais, não dá para deixar transbordar por cima, né? Então ele abre aqui é um ladrão, né? É o ladrão da caixa d'água, né? Então, quando eu fui visitar a Itaipu, tem um mirante na direção dessa foto aqui, assim, né? E estava fechado o vertedouro, estava como está aqui, ó. Aí nós estávamos lá, daí o guia falou, eles vão abrir o vertedouro. A gente esperou um pouquinho, eles começaram a abrir. E daí começa a descer água para, né, aqui o vertedor aqui. É assim, é fenomenal, assim, e o tamanho assim, é gigantesco, né? É gigantesco mesmo. Né? Bom, era a maior do mundo, né? Hoje é a segunda maior. E aqui, ó, o pessoal em manutenção na tubulação aqui, ó, né? É muito grande, tá? Muito grande mesmo. Não. Assim, a Itaipu é a maior em termos de geração de energia no Brasil. Essa chinesa venceu. Mas, por exemplo, essa de Campos Novos, em termos de coluna d'água aqui, de altura de barragem, é mais alta que a Itaipu. Se não me engano, essa de Campos Novos tem 202 metros, algo assim de barragem, né? E é uma barragem diferente dessa aqui também, né? Outro tipo. A usina Itaipu que tem 20 turbinas. Então, funcionam só 18, né? Tem 20, 10 do Brasil e 10 do Paraguai. Funcionam 18. Tem sempre uma de cada lado, né? Em manutenção, né? Fazendo uma espécie de rodízio. Então, olha só, ela começou a ser construída, a usina de Itaipu, em 75, se não me engano. Eu fui visitar ela lá na época que nós estávamos na graduação, em 2004 ou 2005. 2005, vamos dizer. Então, naquele ano de 2005, que ia entrar em funcionamento a última turbina, as 2 últimas turbinas. Ainda não tinha entrado em funcionamento as 2 últimas turbinas, uma do Brasil e outra do Paraguai. Ia entrar, olha só, começou a construção em 75, e a entrada de geração de energia foi bem gradativa, né? Tá? O que tem de interessante? As grandes usinas, os geradores elétricos, eles geram entre 6 e 25 kV de tensão. Tá?
Depois a gente vai ver um pouquinho sobre linhas de transmissão. A gente vai ver que esse valor de tensão aqui é elevado. A gente sobe a tensão. Semana passada nós discutimos, né? Por que nós elevamos a tensão elétrica, né? Por que nós elevamos a tensão elétrica? Para diminuir a corrente, exatamente. Basicamente é isso. E aí nós estudamos o porquê, né? Por que a gente eleva a tensão e diminui a corrente? Entre aspas, contrariando a lei de Ohm, né? Nós vimos a semana passada. Então, quem não lembra aí, revise isso aí, porque isso é importante saber, tá? Então, a gente sobe a tensão para diminuir a corrente. E, então, os geradores, eles, na grande maioria deles, ficam nessa faixa aqui, né? Depois é elevado ainda mais. Aqui tem informação interessante, ó. Em Itaipu, é uma Itaipu binacional, né? O lado paraguaio funciona em 50 Hz. Então, o Paraguai é 50 Hz, como nós já falamos no semestre passado, né? Mas o que acontece? Deixa eu mostrar aqui na figura para ficar mais visível, né? Então, aqui está a Itaipu, o vertedouro, né? Então, a parte de geração do Brasil, a parte brasileira de geração de energia elétrica, e a parte paraguaia. E aqui sai para o Paraguai, e aqui sai para o Brasil. A energia elétrica, tá? O que acontece? O Paraguai não usa toda a energia elétrica que ele gera. Ele não usa. Ele usa, sei lá, de toda a energia de Itaipu, o Paraguai deve usar uns 25% só, da parte dele. O restante, eu acho que até menos que 25%. O restante o Brasil compra do Paraguai. Então, daí tem essa linha aqui, ó, para pegar a energia elétrica do Paraguai de volta e trazer para o Brasil de volta. Né? Então, sai dos 10 geradores paraguaios, vai para a subestação paraguaia e depois volta para o Brasil aqui. Então, o Brasil compra energia elétrica do Paraguai, né? Compra potência. Compra potência. Você compra potência. Você compra gigawatt, na verdade, no caso da Itaipu, né? Mas quando vai falar em energia elétrica, a gente sempre vai comprar potência. Né? A gente compra potência porque é a potência que a gente usa, né? Então, lembre-se, se eu compro potência. Agora, se eu subo a tensão, diminui a corrente. A potência sempre fica constante. Então, o teu gerador, ele vai fornecer uma potência constante aqui, digamos assim, né? Potência sempre constante. Então, eu subo a tensão, diminui a corrente, a potência constante. Então, eu compro potência. Quem monta uma usina qualquer, mesmo essa fotovoltaica, vai vender para a Celesc potência. E a gente vai ver uma pequena variação disso aí depois. Né? Então, o Brasil precisa comprar de novo, ó, 500 kV aqui, né? Sai linha de 5. É que aqui na própria usina tem uma subestação também, tá? 500 kV. Só que aqui vocês não enxergam, mas eu vou falar. O Paraguai é 50 Hz. Os geradores paraguaios são 50 Hz. Então, 10 geradores lá da usina é 50 Hz de frequência. E os outros 10 brasileiros, 60. Então, o que nós temos que fazer aqui? A gente não pode usar tensão em 50 Hz. Então, aqui nessa subestação aqui, ó, é convertido para esse sinal trifásico aqui de 500 kV. Ele é convertido para tensão CC. Tensão CC. E sai duas linhas, positivo e negativo, daqui até uma cidade chamada Ibiúna, no estado de São Paulo, uma linha de positivo e negativo de 600 kV, 600 mil volts CC. Daí lá, passa por inversores e é convertido para 60 Hz daí. Interessante, né? A energia solar também, ela
Energia solar também é CC. Por isso que você precisa ter um equipamento eletrônico lá chamado conversor para converter em CA. Energia solar também é CC, bem lembrado. Só sai lá das placas solares o positivo e o negativo. Então, estão vendo a importância de estudar circuito CC? Né? Tem aplicação prática. Muito mais hoje nas placas desses sistemas fotovoltaicos. Porque antigamente, onde é que nós íamos ter esse sistema CC? Né? Bem pouco, né? Embora algumas indústrias também eventualmente tenham sistemas CC interno, né? Tá? Mas aqui é a título de curiosidade, né? Então nós compramos energia elétrica do Paraguai e precisamos transformar de 50 Hz para 60. E aqui, ó, nós vamos chamar de fontes alternativas. O que são essas fontes alternativas? São fontes de energia elétrica que não tem essa, como eu falei para vocês, energia firme, né? Então nós já falamos da energia eólica. Tem as energias, fontes de energia do tipo maré motriz, que é pela força das marés. E aí tem várias modalidades, tem uns que funcionam com o movimento das ondas, tem um tipo de usina maré motriz que ela pega, vamos dizer assim, quando o nível da maré sobe à noite, enche um reservatório. Daí durante o dia, a maré baixa, aquela água saindo, tocam os geradores lá, gerar energia elétrica, né? As usinas chamadas PCH, também pequenas centrais hidrelétricas, né? A solar. Existem algumas usinas térmicas tocadas a biogás, usinas pequenas. Então é muito comum em algumas fazendas e granjas, né? Onde se cria porco, ave, tem muito dejeto. E aquele dejeto não pode ser lançado, né? Então é tratado. Aquilo gera um gás, principalmente o gás metano. Então esse gás é enclausurado, canalizado, pode ir para residências, lá no fogão a gás, inclusive, ou tocar uma turbina térmica, né? Um motorzinho a gás que toca lá um gerador, e esse gerador conectado na rede elétrica, fornecendo energia, tá? No Brasil não tem, existem usinas geotérmicas, né? Que pega o calor. Vocês já ouviram falar, quem acompanhou a Copa do Mundo e as Olimpíadas, acho que as últimas, de um país chamado Islândia? Lembra da Islândia? Que é lá no extremo norte do globo, né? É uma porção de ilhas, né? Ilhas vulcânicas e tal. Então lá tem muita atividade vulcânica e muita água quente, né? Mas quente mesmo. Semelhante às nossas aqui, só que lá é muito mais quente. Que a atividade vulcânica está mais próxima da crosta lá. Então, para vocês terem uma ideia, esse país aqui, claro que é bem pequeno, né? A população do país todo, acho que dá mais ou menos a população de Santa Catarina, talvez. Eles têm água quente encanada em casa, né? Eles têm água quente encanada. Né? Então, a água muito quente que pode produzir energia elétrica. Pense, né? Receber água quente encanada. Tudo bem? Muito bem. Bom, isso aqui nós falamos outro dia, rapidamente, na aula de segurança, sobre os espectros de frequência, né? Então, vou falar bem rápido aqui, né? Então, frequência, vocês sabem que frequência é qualquer sinal oscilante. Então, quando eu falo aqui para vocês, nós estamos fazendo movimento do ar. É o ar que se movimenta. Esse movimento do ar, ele se dá em forma de ondas. Então é a mesma coisa quando você joga uma pedra na água lá, você agita a água, faz aquele movimento ondulatório. Então esse movimento ondulatório é representado por isso aqui, ó. Só que esse espectro de frequência aqui é o espectro de frequência eletromagnético, dos elétrons. Movimentação eletromagnética.
Então aqui, ó, a faixa de 10 kHz de frequência, megahertz. Então veja aqui, ó, alguns equipamentos e ondas de rádio nessa faixa de frequência. Então você sintoniza uma frequência ali de 92,9 MHz, a nossa rádio, né? Uma das rádios, né? Nós temos aqui, ó, em gigahertz, sinais de Wi-Fi e sinais de satélite e as microondas, né? Terahertz. E aí se a gente começar a agitar mais as moléculas e o espectro eletromagnético, nós começamos a entrar numa faixa infravermelho dos controles remotos, e quando eu aumento a potência do infravermelho, mantendo essa faixa de frequência, mas aumentando aqui a amplitude, eu aumento a potência. Então nós vamos ter geração de calor. Então todo e qualquer calor que nós sentir é onda infravermelho, porque infravermelho está abaixo do vermelho. Já falamos sobre isso. Aí todo o espectro de luz visível do conjunto de ondas eletromagnéticas. Então, veja só, de todo esse conjunto aqui, quanto que a gente enxerga aqui, ó? Vai do vermelho ao violeta. Então, até aqui, ó, até o violeta é radiação não ionizante. É uma radiação não nociva. Daqui para frente, não. Daqui para frente vai ter problema. Os corpos vivos aqui sofrem com ultravioleta, raio-x e os raios gama, então, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque o sistema fotovoltaico, ele utiliza radiação ultravioleta para gerar energia elétrica. Tá? Então, as usinas térmicas, de maneira geral, elas usam essa forma de energia aqui, o infravermelho, né, o calor, para gerar vapor d'água, enfim, ou a queima de um gás, né? Falei ali, um combustível, um motor a combustão. Então ele está aqui. Ele pega essa energia infravermelho para gerar energia elétrica. E a fotovoltaica vai pegar a ultravioleta, né? Então, do ponto de vista de energia solar, voltando, esse espectro de frequência aqui, nós podemos produzir na Terra, os objetos materiais, mas o próprio Sol está bombardeando a Terra também com esse feixe. O que protege a Terra aqui, desses aqui? Duas coisas, a camada de ozônio e o campo eletromagnético da Terra. A Terra tem um campo eletromagnético, a Terra é um grande ímã, né? A Terra é um grande ímã. Polo Norte e Polo Sul tem as linhas de campo eletromagnético. Então, esse campo eletromagnético da Terra protege a Terra contra isso aqui que está vindo do Sol. Porque o Sol é uma bomba atômica, né, gigantesca. Como é que o Sol produz energia? Está transformando o hidrogênio em hélio lá há bilhões de anos. Tá? Então, ele emite ondas ultravioletas, raio-x, raio gama. Muito bem. Então, como é que a gente usa essa energia solar para gerar energia elétrica? Primeiro, nós podemos usar a energia térmica do Sol, os raios infravermelhos. Tá? Então, termosolar. Então, tem algumas usinas assim que coletam por meio de espelhos aqui a energia solar e direcionam para um ponto fixo. Então, essa caixa d'água aqui vai ter água aquecida, né, por meio do reflexo solar. E aí essa água aquecida passando por sistemas aqui, gerando vapor, tocando uma turbina. Então, utilizando energia solar para gerar energia elétrica. Não é só fotovoltaico. Tá? Aqui é uma energia termosolar. Então, a gente aproveita a energia térmica do Sol. Aqui outros sistemas. Ó. Esse sistema aqui existe na Espanha. Tá? E assim, é um sistema que não está 100% funcionando ainda, mas existe na Espanha. Isso aqui no Chile tem se construído muito e no Brasil também. Então, é um tubo da água aqui, só que são vários desses aqui,
Aqui dentro tem um tubo d'água. E aqui é um espelho côncavo. Então a energia solar bate aqui, reflete no tubo d'água e esquenta essa água no tubo aqui, né? Aqui um disco parabólico também. Então você coleta a energia do Sol e direciona para um ponto específico, né? E aqui também vários espelhos coletando energia solar e direcionando todo esse feixe de luz aqui, de radiação, para esse ponto aqui, onde tem um grande reservatório da água aqui, coluna d'água, e para aquecer a água, gerar vapor e gerar energia elétrica. Tá? O cara colocou as garrafas PET de água no telhado, ele um dia aquece e depois ele faz energia. Não é verdade? Eu vi isso aí, é o seguinte, casa sem energia elétrica, ou não é que está sem energia elétrica, mas para economizar energia elétrica. O cara pega uma garrafa PET e enche ela d'água e faz um furo no teto e deixa ela. Você já viu clarabóia? Quando o pessoal pega um pedaço do teto lá e põe uma telha de vidro ou uma telha de plástico. Então ele fez isso eu vi isso com garrafa PET, assim. Então ele enche d'água, fura o telhado lá e deixa metade para fora do telhado e metade para dentro. Veda bem ali, né? Deixa bem vedado. Então dentro de casa, você não acender a lâmpada, a energia solar pega na água, a água refrata a luz e ilumina a casa daí, com a energia do sol. Então não é que ele gera energia elétrica, ele não está gastando a luz, né? Ele deixa a lâmpada apagada durante o dia. Porque, eventualmente, durante o dia fica escuro, você quer acender uma luz e tal. Né? É um sistema bem primitivo, assim, mas que funciona. Né? Foi isso que eu vi. Né? O sistema fotovoltaico, então, ele não é termosolar. O sistema termosolar usa a radiação infravermelho. O sistema fotovoltaico, ele vai utilizar, ele precisa da luz ultravioleta para agitar as moléculas do painel solar e gerar uma diferença de potencial ali para uma reação química excitada pela luz ultravioleta, tá? Então, basicamente, como é que funciona? A radiação solar nos painéis fotovoltaicos vai sair positivo e negativo desses painéis aqui, vai ter um conversor de energia elétrica aqui, para converter de CC para CA, de 12 volts CC para 220 CA, no nosso caso. E aí, essa energia conectada na central elétrica, no quadro elétrico de distribuição. E você pode ter duas coisas. Modificar o teu padrão de energia da Celesc aqui, no nosso caso é Celesc, e conectar o teu sistema de geração com a rede elétrica da casa, com a rede elétrica da rua. Então, quando você não estiver consumindo energia elétrica, você produz a energia à volta para a rede e, no final do mês, é abatido quanto que você gastou, quanto que você produziu, é feito um balanço ali para você pagar menos energia elétrica. E outro sistema é você não interligar com a rede, tá? E fazer um armazenamento em baterias, semelhante a um banco de baterias de automóveis. Tá? E aí você usar essa energia elétrica sem devolver para a rede elétrica da Celesc. Só que aí você tem que tomar cuidado para separar qual rede elétrica você está usando da Celesc, qual energia que você vai usar do teu sistema próprio, tá? Mas você pode ter um banco de baterias lá. O senhor falou desse banco de bateria aí. Geralmente eles usam bateria estacionária. Esses bancos, qual que é a diferença para bateria estacionária e para bateria normal? Cara, eu não sei dizer. Assim, eu nunca me aprofundei no tema. Até agora em novembro eu vou fazer um pequeno curso sobre isso, sobre o sistema fotovoltaico.
Essencialmente, eu não sei te dizer a diferença, né? A bateria do automóvel, talvez tenha alguma característica ali que seja aqueles líquidos internos. Cada vez que você liga o automóvel, você está carregando a bateria de novo. No caso do sistema fotovoltaico, não é bem assim, né? Eu acho que a dinâmica interna do processo químico ali deve ser diferente. A bateria estacionária, ela indica assim que é uma bateria que tipo a do celular, né? Que ela é compacta e que você não tem aqueles líquidos internos, né? Não sei dizer exatamente, mas eu acredito que seja isso, sabe? A pergunta é boa. Mas eu já vi sistemas fotovoltaicos com bateria comum, assim, bateria de automóvel, né? Não, mas é diferente do sistema fotovoltaico com a bateria do carro, com a bateria estacionária. Só no componente interno. E talvez o produto químico interno, né? Que essas baterias, assim, acontece, o celular tem isso, toda e qualquer bateria tem um sistema de regulação, um regulador de tensão. Não é a bateria que tem, o sistema que carrega a bateria, não é a bateria. Então, vamos dizer, a bateria 12 volts, está sem carga, descarregou. Você vai medir a tensão lá, está, sei lá, 5 volts, está bem baixa a tensão, então você tem que carregar. Então, para fazer essa carga, você conecta na energia ou tem um equipamento carregador, e esse equipamento carregador fica monitorando a tensão da bateria. Quando ela chegar em 12 volts, um pouquinho acima ali, ele tem que parar de carregar. Ela vai explodir, né? Então tem que ter um sistema de regulador de tensão ali para... Então talvez essas baterias estacionárias possam ter um sistema que suporte melhor esse sistema de recarga, né? Tem uma maior vida útil, né, e tal. Sejam mais caras também. Né? E a geração distribuída, então, pessoal, ela vai, assim, que é uma tendência já há alguns bons anos, mas agora, desse ponto em diante, já não é mais tão tendência, já é uma realidade. Então, o que nós tínhamos visto até então? Geração, transmissão, distribuição e consumo. Hoje, nós temos a figura do gerador distribuído, que são esses pequenos geradores conectados à rede elétrica. Tá? E quando eu falo pequeno gerador, não é só o residencial, né? Uma indústria aí que tem o barracão inteiro de placa fotovoltaica, ela não se caracteriza como um grande gerador. Ela é um pequeno gerador ainda, pelo volume de energia que ela gera, é isso aqui, né? Então ela ainda é um pequeno gerador. Então essa geração distribuída aqui não é só uma tendência, já é uma realidade bem... Então nós não temos mais só geração, transmissão, distribuição e consumo. Nós temos agora também no sistema elétrico a figura da geração distribuída. Tem dado alguns, assim, não digo problemas, mas alguns fatores de atenção para os grandes consumidores de energia elétrica que têm geração distribuída. Que é vocês vão estudar, acho que na terceira fase, talvez, a correção de fator de potência. Está dando um problema aí e as empresas têm que cuidar disso também, né? Correção do fator de potência na geração distribuída. Nós temos grandes, né, usinas ou grandes fazendas daí de geração fotovoltaica, geração térmica, eólica, né, e geração nuclear. Muito bem. Perguntas? Tranquilo? Tranquilo com geração?
Então tá.